Na última semana, o país foi tomado por notícias da maior tragédia do futebol mundial. A queda do avião que levava a delegação da Chapecoense até a Colômbia para disputar a final da Copa Sul-Americana. Imediatamente após o acidente, manifestações de solidariedade dominaram as redes sociais e fizeram com que clubes ao redor do mundo também prestassem homenagens ao time catarinense. Foi realmente muito bonito de ver, porque a gente tem no Brasil o futebol como algo muito importante e presente na cultura social, na sociedade. Então, existe, inclusive, quantas vezes a gente já não falou aqui no Redação, por exemplo, sobre como é ruim a briga entre torcidas, essa rivalidade que chega a não ter qualquer fundamento, né? Agora, foi muito diferente com essa tragédia, todos se uniram, não importava qual era o time de preferência, do torcedor e nem dos profissionais. E nem se tinha time. E nem se tinha time ou não, mas todo mundo, de fato, consternado pela situação. Isso foi bonito de ver, né? Se teve alguma coisa que fica de bom nessa história, é a solidariedade que aflorou na maioria das pessoas. Eu gostei muito do texto que o Bruno Eumano, que é o editor-chefe do Jornal da Novo Tempo, fez para a abertura do Jornal da Novo Tempo nesse dia. A locução foi do Hélio. E eu lembro que ele falou uma frase, se não foi exatamente isso, foi muito parecido com o que eu estou lembrando agora, que ele falou assim: o futebol é tido como a coisa mais importante das coisas menos importantes que existem. Mas essa tragédia envolvendo o time da Chapecoense, que é um time de futebol, nos fez relembrar, não que a gente se esqueça disso, mas nos fez relembrar a coisa mais importante entre as coisas mais importantes, que é a vida. Então, quando a gente tem uma situação de morte, é sempre muito triste, independentemente de qual situação ela aconteça. Mas quando ela é por meio de uma tragédia, seja um acidente de carro, bicicleta, avião, etc., ela se torna ainda mais impactante. Aí quando você adiciona tudo isso, o fato de ser uma morte num acidente trágico, coletivo, você adiciona mais uma coisa ainda. E quando você adiciona tudo isso, uma história que estava sendo contada de uma maneira tão bonita, se você parar para pensar, né, esse time da Chapecoense não era um dos maiores times do Brasil, né? Era um time humilde, de uma cidade que não é muito grande, tem 200 mil habitantes, mais ou menos, Chapecó, no oeste de Santa Catarina. E aí eles trabalhando, tal, subindo nos últimos tempos ali, ganhando espaço. E, de repente, antes de uma final do primeiro torneio internacional deles, acontece essa tragédia. Então, você tem muitos elementos que contribuem para essa comoção do jeito que aconteceu, né? Tanto é que até mesmo pessoas não ligadas ao futebol, como, por exemplo, eu mesma, de acabar tendo esse sentimento, eu acho que de alguma forma, da parte do torcedor. Né? Eu acho que quem não está próximo do futebol, às vezes não entende essa paixão, né? Eu tenho dificuldade de realmente entender isso daí. Mas é um sentimento que, mesmo sem saber e entender, aquela coisa assim no coração de tipo um torcedor, assim, sabe? É porque todo ser humano entende a dor da morte, né? Isso realmente, né? Seja qualquer que for a situação. Você vê que os clubes, eles decidiram emprestar jogadores sem qualquer custo para que o time volte a se erguer. O time não caia de categoria. E dentre essas várias manifestações que tiveram aí, acho que todas muito bem válidas, mas teve 3 que eu gostaria de destacar que me chamaram bastante atenção. Uma delas foi o Corinthians, né, que proíbe o uso da cor verde na sua página, nas suas redes, enfim, permitiu, então, a cor verde numa manifestação de solidariedade. E essa cor verde é proibida justamente por conta da rivalidade do Palmeiras, né? Permitiu isso nas suas redes sociais, ou seja, eles poderiam ter se manifestado com solidariedade de outra maneira, mas permitiu, então, ali a cor verde. Isso me chamou bastante atenção. Outra coisa que, diferente de vários outros casos de morte, que a gente teve exemplo do Cristiano Araújo, as pessoas estavam mandando mensagem em repúdio ao compartilhamento de imagens do acidente. Quando a gente lembra, né, recentemente, Cristiano Araújo morreu, houve um compartilhamento em massa de imagens e tudo mais.
E, diferente dessa vez agora, as pessoas estavam pedindo e não estavam Não querendo que isso compartilhar. acontecesse. Inclusive de grupos, eu soube de grupos que alguém resolveu compartilhar e as pessoas repudiaram ali, de pessoas que eu conheço e tudo mais. Então, uma situação muito Existiam diferente imagens agora. falsas do acidente, inclusive, circulando na internet, né? Então, antes de se ter acesso às imagens propriamente ditas, esse exemplo que você está dando, já existiam imagens falsas circulando e as mensagens de repúdio já começou a acontecer. Isso chamou bastante atenção, porque a gente sabe, o ser humano é cruel, né? Gosta dessa coisa de ver sangue, então isso me chamou bastante atenção. E em terceiro, que eu gostaria de destacar aqui, é do Atlético Mineiro se posicionar e dizer que não vai jogar agora na última, como fala? Última etapa, rodada do última Campeonato rodada. Brasileiro, eles iam jogar contra esse time da Chapecoense. Em dezembro, então eles disseram que não vão jogar e que também não estavam temendo qualquer tipo de punição pela... Me ajuda Por aí, essa gente. decisão. Por essa decisão. Eu acho que eles vão perder 3 pontos, não sei como é que é lá, mas eles não vão ficar prejudicados e tudo mais. Então, eu achei bonito da parte deles, porque numa situação assim, de acordo com o time, fica difícil manter ali o espírito do jogo contra uma situação tão ruim como foi essa. E você falou do Atlético Mineiro, o Atlético Nacional de Medellín, que jogaria a partida contra a Chapecoense, fez um pedido formal pedindo para que eles levassem o título da Copa Sul-Americana, que a Chapecoense ganhasse, levasse o título dessa Copa Sul-Americana, que fosse entregue para eles. São muitas manifestações realmente muito... Tem uma coisa que aconteceu com a imprensa, tem um canal ligado a esporte especificamente, que eles tomaram uma decisão que eu achei bem interessante assim, e sensível, eu diria. É um canal chamado Esporte Interativo, e eles, no dia que aconteceu tudo isso, eles falaram assim, olha, em respeito aos familiares e, enfim, ao nosso público também, no dia de hoje, a gente não vai telefonar e não vamos reproduzir nenhuma ligação telefônica feita para algum parente dessas vítimas do voo da Chapecoense. Então, assim, eles falaram assim, olha, é muito normal, né? Morreu então, o pessoal do voo da Chapecoense, vamos ligar para a esposa de fulano de tal para ver o que ela tem para falar sobre isso, ou para o filho, ou para o pai, sabe, esse tipo de coisa. E aí o pessoal desse canal falou assim, a gente não vai fazer isso em respeito a eles para preservar o luto dessas pessoas. E é muito interessante, porque geralmente colocam sobre os jornalistas, de uma maneira, inclusive, justa a fama de urubu, né? Então, aconteceu uma tragédia, tudo que tiver a ver com a morte, etc., eles vão para cima e tudo mais. E, nesse caso desse canal esportivo, o Esporte Interativo, eles falaram, a gente não vai fazer isso. Mas eu acho que, desculpa, eu não acho que realmente foi só esse canal. O canal teve uma boa decisão, mas... Pelo que eu acompanhei de coberturas, eu senti uma coisa diferente nessa cobertura. Realmente não pareceu um aproveitamento da tragédia para gerar audiência. Parece que até a imprensa estava lidando com o assunto de um jeito muito delicado, de um jeito muito sensível. Com exceção de um site aí, né? A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas fala, Hélio. Eu ia só lembrar que eu não costumo acompanhar futebol, nem entendo muito da arte futebolística, mas os meninos da redação, claro, gostam muito, né? E falaram de um outro canal, não sei se talvez tenha sido o mesmo, Leite, mas que transmitiria o jogo de Atlético de Medellín com a Chapecoense, e no momento do jogo eles reservaram os 90 minutos e deixaram uma tela preta em sinal de luto e aquela tarjinha, né, do que seria a pontuação, né, dos times e o tempo rodando. E uma tarjinha de luto apenas dizendo, né, que... Acho que era 90 minutos de silêncio. Foi a 90 minutos de silêncio. A Fox Sports, que é quem 90 teria o minutos direito numa TV é muito grande, você hein? vê, eles abriram mão de uma arrecadação E milionária. eles perderam vários profissionais desse canal, inclusive Verdade. 6 jornalistas dessa televisão aí, da Fox Sports, estavam no voo e morreram. Então são momentos assim de dureza, não é? Mas que acabam trazendo, como a gente já falou aqui, faz aflorar um sentimento de solidariedade, de compaixão. Isso que é muito bonito de ver, porque pessoas que pensam talvez diferente em relação a gosto se juntam numa única causa, né? E o que o Wagner disse no começo, hoje a gente tem uma situação muito grande de rivalidade, não só de time, de religião e um monte de coisas. A gente fala aí direto sobre tolerância e intolerância.
Então é muito bonito, sabe, ver as pessoas se unindo numa causa, mesmo que tenham gostos, pensamentos, opiniões divergentes. Agora, tem só um detalhe que eu queria falar, que eu acho que tem tudo a ver com isso, das pessoas de alguma maneira se solidarizarem num momento como esse. O Jefferson Pilar, que é um cantor aqui da gravadora Novo Tempo, ele, no meio dessa tragédia, ele fez um compartilhamento de um pensamento junto com uma foto no Instagram dele, e ele lembrou de uma frase, de uma música dele, do último álbum dele, que é muito interessante dentro desse contexto e que faz muito sentido. A frase diz assim: fomos feitos um para o outro. Está falando do ser humano. Quando morre um, morre uma parte de todos. É uma frase, né, de uma poesia que tem numa música dele. Eu acho que é isso que, de certa forma, é o que faz com que tenha surgido, mesmo numa situação de mundo que a gente vê cheio de, sabe, de ódio e de rivalidades e de intolerância, surgiu um momento sublime, a gente pode dizer assim, como esse, depois de uma tragédia. Eu acho que tem um pouco disso, porque o ser humano, eu estou dando uma filosofada agora, mas a gente entende, pela nossa base bíblica, a gente não foi feito para morrer. A gente não, por mais que a gente tenha que lidar com a morte todos os dias, isso incomoda muito a gente. Então é por isso que, independentemente de quem morra, e ainda mais quando tem essa situação toda que eu mencionei no começo, né, com o time da Chapecoense, eu acho que é por isso que impacta tanto a gente. Porque quando morre alguém, é meio que um lembrete pra gente, assim, olha, em algum momento você vai morrer também. E acho que é isso que faz a gente sentir isso de uma maneira tão intensa. Se eu não estou enganado, essa letra é do próprio Jefferson. Acho que é do Jefferson, é um poema dele. Agora, a gente falou desse comportamento midiático sensível e entendendo toda essa situação. Eu estava falando muito de televisão, que foi o que eu consegui acompanhar. Agora, tem um site, e eu acho que não tem necessidade da gente ficar aqui dizendo o nome do site e coisas do tipo, mas que se deu bem mal nesse processo da tragédia. Vocês viram isso? Porque o site começou a resgatar postagens antigas para colocar nesse momento onde todo mundo estava falando sobre a tragédia. Que se relacionavam de alguma maneira. Então, né? O que fazer em situações de risco? Quais são os perigos da queda de um avião? Galeria com fotos de pessoas antes delas morrerem. Então, assuntos que poderiam gerar interesse, porque o assunto clique, coletivamente, né? Era esse, gerar clique, gerar likes, inclusive, eles iam resgatando, não eram postagens feitas especificamente para falarem sobre o assunto, mas resgatando coisas antigas e colocando lá. Não era nada informativo à tragédia, só resgatando materiais antigos. E eles foram extremamente criticados pelos internautas. Duramente. Duramente criticados. E aí eles até colocaram uma expressão, uma frase dizendo: mas a gente tem que falar sobre o assunto. Eu não lembro direito exatamente a tarja que eles colocaram. Como é, produção? Falaram que mesmo... É necessário analisar com frieza as causas do acidente para que tragédias assim possam ser evitadas. Disseram alguma coisa nesse ritmo. Só que aí eles foram criticados massivamente mais ainda. Por exemplo, ainda, esse né? negócio que eles falaram, mitos, uma das coisas que eles postaram foi mitos relacionados a aviões e que você sempre acreditou. E aí eles falaram para mim, a gente tem que falar desses mitos para as pessoas pararem de ter medo depois de um acidente como esse. Mas entre os mitos estava... Mas no momento não pedia isso, né? Mas para mim, entre os mitos estava assim, você não pode ser sugado pela privada do avião. De que forma isso contribui num momento como esse, sabe? Então, é de uma insensibilidade essa ação para conseguir cliques desse site que gerou revolta nas pessoas mesmo. Tanto que perdeu em poucas horas dezenas de milhares de... Em 3 horas, 50 mil seguidores deixaram o Facebook deles. 3 horas. Então, assim, o que era para gerar cliques, o que era para gerar likes, foi um prejuízo. Dislikes. Né? Dislikes. Gente, eu prefiro acreditar que isso foi muita imaturidade na reunião de pautas, decidir isso daí. Porque... É tanta insensibilidade que não dá para acreditar que foi insensibilidade. Dá mais para acreditar que foi uma imaturidade na hora de decidir essas pautas. O editor-chefe desse site é um jornalista conhecido. Muito conceituado, ganhador de prêmios. Ele, por 2 vezes seguidas, o site falou assim, não, a gente não está fazendo nada de errado, vocês que não estão entendendo, é o nosso papel.
Aí depois que deu muito, como Voltaram usa atrás na ideia. no popular, aí quando deu ruim demais, aí num terceiro momento, aí o editor-chefe desse grupo falou assim, a responsabilidade é minha, fui eu que errei. A equipe falou que seria insensível fazer isso, e eu falei, não, acho que vai ser bom. E aí ele puxou para ele a responsabilidade. Isso eu não tinha visto. Mas o pessoal não perdoou, não. O pessoal falou assim, agora é fácil, depois que vocês perderam vários seguidores, vocês estão querendo receber os seguidores de volta, né? Mas enfim. Muito triste, É melhor ficar infelizmente. com a situação boa depois de uma tragédia como essa união, essa Isso. sensibilidade de alguns, do que esse caso isolado de insensibilidade. Tanto a união dos né? times quanto a sensibilidade com que a maioria da imprensa tratou o assunto é o que pode ficar de bonito dessa história tão triste. E vamos deixar aqui também, né, a nossa solidariedade para as famílias, deixar aqui os nossos pêsames também, né, Wagner? E, sei lá, de alguma forma, né, se a gente pudesse deixar alguma mensagem de esperança aqui, falando sobre Deus, sobre a vida, enfim, para essas pessoas, de repente alguém que nos assiste, pessoas próximas aí, manter a esperança e a fé diante dessa situação que eu acho que é muito, muito, muito difícil, mas eu acho que só Deus mesmo para ajudar a superar algo tão complicado No meu enfrentar Instagram a morte. eu compartilhei um desenhozinho que uma moça fez. Muito bonitinho. Eu não sei exatamente o nome dela, mas o perfil chama Le Bouillon. E nessa foto, assim, nesse desenho que ela fez, tinha Jesus abraçando uma pessoa com a camiseta da Chapecoense. E aí Nossa, eu fiquei muito emocionada quando eu vi seu post. Quando eu vi, eu falei, nossa, foi a coisa mais sensível que eu vi no dia de hoje, no dia que aconteceu o acidente. E aí tinha o verso, né, de Apocalipse, falando, né, e Deus enxugará dos olhos dele toda lágrima e não vai mais haver dor, nem morte, etc. Por quê? Porque está falando da nova terra, né? A gente está falando do dia que Jesus voltar para acabar com todo esse sofrimento. Muito bem. A gente vai fazer uma parada para o intervalo agora. Na volta, a gente discute sobre a repercussão da morte de um dos líderes mais controversos da história, Fidel Castro. É daqui a pouco, Redação volta já.